Sejam muito bem-vindos ao Vínculos Podcast. O tema de hoje: como iniciar novos ciclos sem repetir os mesmos padrões de vínculos. Porque o ano novo começa com muitas promessas de mudança, mas com poucas mudanças emocionais reais. E hoje a gente quer abordar sobre isso. Como iniciar um novo ano, um novo ciclo, sem repetir os mesmos padrões antigos de vínculos. É verdade. Porque, assim, mudar de ano não significa você mudar padrões. E muito menos a sua consciência emocional. Até porque, né, os padrões que nós trazemos para a nossa vida, eles não são necessariamente um azar, né? Às vezes a gente até costuma dizer assim, nossa, fulano tem um dedo podre, né? Para escolher pessoas, escolher amizades, escolher gente que vai estar ali fazendo parte da sua vida, da sua história. Mas quando a gente fala de padrões de vínculos, não necessariamente a gente está falando de azar. A gente está falando de aprendizado emocional. E a gente vai aprendendo desde cedo nas relações que a gente está inserido na nossa dinâmica familiar principal, como é que a gente deve ser amado, quando é que a gente recebe afeto, quando é que a gente é rejeitado, quando a gente é validado, quando a gente é invalidado. Então, mediante essas relações, a gente vai criando esses padrões de como é que eu vou ser amado. Então, se eu ajo de determinada maneira, eu sei que eu vou ser validado. Se eu ajo desse jeito aqui, eu acho que eu vou ser rejeitado. Porque, de alguma forma, eu fui aprendendo que as relações, elas funcionam dessa maneira. E conforme a gente vai adultecendo, a gente vai indo por caminhos que são familiares, que, de alguma forma, sustentem as mesmas sensações e a mesma dinâmica que a gente recebeu durante a nossa vida. Então, quando a gente fala de repetição, a gente está falando de aprendizado. O que eu aprendi emocionalmente dos vínculos que eu estive na minha infância. E romper isso, ter consciência emocional para entender o que não serve mais na minha vida adulta hoje, por mais difícil que isso pareça. Exatamente. E nós vamos identificar, né, quais são esses padrões, porque muitas das vezes eles se repetem na nossa história. Exemplo, buscar pessoas indisponíveis. Existem 10 pessoas dentro de um ambiente e eu vou naquela pessoa que talvez não queira tanto contato comigo, que talvez não tenha tanta afinidade assim, mas eu insisto naquela situação ali. E nós estamos falando, gente, de vínculos de forma geral, tá? Se anular para você manter os vínculos. Ah, não, vou deixar acontecer. Não, se não for assim, a pessoa não vai aceitar. Então, eu vou permanecer dessa forma. Então, eu abro mão de mim, eu me anulo dos meus desejos, da minha forma de ver a vida para sustentar o outro, a relação com o outro. Confundir amor com esforço excessivo. Eu tenho que amar demais, eu tenho que cuidar demais, eu tenho que fazer demais. Para quê? Para que eu seja amado ou para que essa pessoa seja amada, né? Então, assim, o que sempre acontece nos meus vínculos, né? Por que isso se repete? Por que eu sempre estou caindo no mesmo erro, né? O famoso dedo podre. Porque eu não estou rompendo padrões. Então, assim, o padrão, ele aparece na dor que se repete. Então, essa dor, ela já é conhecida. Então, ok. Agora, quando eu rompo com isso, eu fico o quê? Desnorteada, porque é algo novo, é algo que eu preciso aprender a lidar. Então, assim, e quando a gente identifica, vem, né, esse passo ainda mais desafiador,
que foi o que eu falei. A gente, tipo, fica recalculando rota, tipo, como é que eu vou lidar com isso agora? Uhum. Eu acho que uma coisa que exemplifica muito bem, né, o que a Michelle está trazendo, é quando a gente vai, assim, num restaurante com uma variedade muito grande de coisas e a gente vai nas mesmas coisas, sabe? Quando a gente tem que escolher um sabor de pizza, né, para pedir, a gente vai no mesmo sabor, porque o nosso paladar, ele está acostumado com o que nos é familiar. Então, ir para o familiar parece que me gera menos custo, sabe? Menos angústia de ir para o novo. Trabalho, né? Então, quando a gente fala do emocional, a repetição do padrão, ele está muito. Ele está muito nessa ligação do aprendizado do que me é familiar. Eu já sei o que é, e por mais que me custe, de certa forma, me traga um peso, é melhor ir pelo caminho conhecido do que experimentar o novo, que eu não sei como vai ser. Então, romper esses padrões não é fácil, e ele precisa vir a partir de uma consciência emocional de que aquilo ali não está sendo mais algo que é proveitoso. Então, quando a gente fala de iniciar novos ciclos, de um novo ano, não é só uma mudança, né, de virada, né, como a gente fala, costuma fazer metas novas, fazer comprometimentos novos, mas a gente está falando de uma conscientização do que realmente nós fazemos com a nossa vida, com a nossa história, com as pessoas com que nos apegamos e começarmos de forma consciente a ter uma clareza para fazer escolhas diferentes. Sim, e existe um desconforto enorme em fazer escolhas diferentes, porque eu saio totalmente do meu controle, eu saio totalmente do meu padrão. Então, fazer diferente me gera desconforto, me gera angústia, me gera ansiedade. Então, se eu me coloco numa situação a qual eu me sinto tão desconfortável, é melhor eu não fazer. É melhor eu manter o que de fato eu já estou acostumada. Por mais que talvez esse lugar ele não seja tão confortável assim, né? Mas eu já estou acostumada dentro desse desconforto. A gente está falando de zona de conforto, né? Então, assim, gerar limites gera culpa, porque, imagina, você está dentro de uma relação, de um vínculo, não importa com quem seja, e você passa a dizer para essa pessoa: não, não quero, não posso, não é bem assim. Então, isso gera um desconforto, porque o sim já era o certo dentro da história, da relação. Então, para você sustentar esse não, te gera sim muito desconforto, culpa, angústia, medo, né? Porque é algo novo. Então, assim, você mudar padrão dói antes de você se libertar. Só que sim, chega num determinado momento que você vai conseguir, é um exercício. O primeiro não vai ser ruim, o segundo não vai ser chato, vai ser desconfortável, e daqui a pouco o não ele vai ser apenas um não a qual você vai conseguir lidar com ele, tá? Então, assim, para a gente fechar, né, esse tópico aqui, o que de fato muda de verdade quando a gente decide não repetir, não romper? A gente decide romper. Só antes, né, de falar um pouquinho mais disso, é importante a gente pensar o que sustenta o padrão, né? E o que sustenta esse padrão? Às vezes é o medo, às vezes é a culpa e até mesmo esperança, né? Porque eu fico às vezes nessa tríade de emoções que horas eu estou sendo sustentada pelo medo, o medo da solidão, o medo de perder, o medo de não saber o que fazer se eu não permanecer nesse tipo de vínculo. Horas eu sou sustentada por uma esperança de que, nossa, isso pode mudar em algum
algum momento, né? Em algum momento não vai ser mais desse jeito, as coisas vão funcionar de outra maneira. E ora pela culpa, né? Como é que vai ser se eu deixar essa pessoa, se eu deixar de sustentar essa situação? E às vezes eu fico ali embolada, né, nesses padrões que me traz uma sensação de estar protegendo uma dor antiga, uma dor de solidão, uma dor de angústia por me sentir egoísta se eu sair desse lugar. E nem sempre o conforto de. Não, não é bem a palavra, nem sempre, né? O desconforto, Uhum. ele é sinal de que, nossa, vai ser muito ruim, porque é desconfortável mudar, mas também é desconfortável permanecer em vínculos, em padrões de vínculos que não sustentam a pessoa que eu quero me tornar. Uhum. E você não repete porque você quer, você repete porque você aprendeu, né? Então, a gente só muda quando a gente consegue enxergar. Então, exemplo, hábitos. Eu preciso mudar meu hábito e aí eu vou aprendendo aquilo ali. Mas eu primeiro preciso entender que aquela situação, ela não me faz mais bem. Então, a partir disso, eu pego como se fosse um trampolim para mudança, né? Sim, né? E aí pensando, né, no que a gente precisa fazer para não repetir, de pequenas mudanças que a gente precisa escolher para mudar esses padrões, uma delas, né, alguns tópicos, né, que eu coloquei aqui, é observar mais e explicar menos. E pensar sobre isso, a gente vê o quanto as pessoas às vezes ficam ali embolada numa explicação de tudo que faz, sabe? Uhum. Pessoas que se justificam por tudo. Ai, não, eu fiz assim, eu fiz desse jeito por conta disso. Então, observe mais, se explica menos, né? Pare de o tempo todo ter que ficar justificando as suas decisões, as suas escolhas, coisas às vezes tão básicas, tão simplórias. Acho que isso é já uma forma de começar a mudar um pouco os padrões e como eu me vinculo a esses padrões. Outra coisa, não confundir amor com esforço. Né? E às vezes a gente se esforça tanto para manter uma determinada relação, para manter uma determinada situação de vínculo, que não sei, talvez eu precise me questionar, isso é amor? Uhum. Porque às vezes eu já estou me acostumada. Lembra que falamos ainda há pouco de como a gente aprendeu a construir os vínculos na infância. E aí a gente aprendeu que daquela forma era amor. Eu me esforçava tanto, sabe, para não falar demais, para não exagerar, para não dar trabalho. Eu me esforçava fazendo as coisas para que a outra pessoa não se preocupasse, que eu aprendi que me esforçar era a forma que eu ia encontrar para manter e sustentar um vínculo. Só que a gente às vezes precisa pensar quantos anos a gente tem hoje, sabe? Sim. Não, eu não sou mais uma criança, eu não sou mais aquele adolescente, e como adulto que eu me tornei, eu preciso separar o que é esse esforço, às vezes exagerado que eu faço, do que realmente é o amor que sustenta uma relação saudável, Sim. né? E um outro ponto, né? Priorize vínculos que ofereçam segurança emocional. Então, deixa eu priorizar vínculos onde me traz aquela calma, aquela leveza, aquela sensação de lugar seguro, porque às vezes eu estou priorizando tanto aquelas relações que me trazem desconforto e me esforçando tanto para que eu organize o emocional do outro, para não gerar conflitos, para que tudo fique bem, que eu esqueço de priorizar relações que verdadeiramente me nutrem. Sim, é verdade. E quando você fala isso, né, muitas das vezes a gente se enxerga tendo que fazer grandes esforços para a mudança. Mas a gente vê que são pequenas situações, são pequenos comportamentos que fazem toda a diferença para você ter um resultado diferente. É começando do pequenininho, sabe? Do primeiro não, né? Do primeiro limite, do primeiro passo que você vai falar assim, não, não posso fazer isso comigo,
olhar para você, se enxergar. Então, assim, depende de você, né? Por mais que o ambiente às vezes não esteja favorável a essas mudanças, é importante que você olhe para dentro de si e você coloque assim, não, é por mim. Eu preciso, a mudança ela precisa acontecer a começar de mim, para que eu tenha o reflexo e o resultado positivo disso para minha vida. Sim, né? E um último ponto dentro disso é honre mais o seu corpo, né? Então a gente vem falando de como o corpo ele sinaliza aquilo que não nos faz bem, como de alguma forma o nosso corpo está o tempo todo mostrando os sinais de que eu não estou cabendo naquele vínculo, como aquele vínculo ele me desorganiza de alguma maneira. Então esses são aí, né, os pontos que a gente pode trazer enquanto esse primeiro passo, sabe? Deixa eu dar um primeiro passo em relação a mudar os padrões de vínculos que eu estou inserida. Então, faz esse passo a passo, vai percebendo a si mesmo e como o seu corpo se manifesta nessas relações. Até porque quem sabe amar não nos coloca num lugar de desconforto o tempo todo. Quem sabe amar não nos coloca num lugar de dúvida o tempo todo, sabe? De duvidar, às vezes, da nossa própria percepção. Então, entender que mudar padrões não é fácil, mas necessita de que movimentos sejam feitos, e movimentos conscientes e diferentes do que talvez eu venha fazendo até agora. É o desafio, né? O desafio ele começa por nós. O desafio ele é o trampolim. A partir do momento que eu aceito, que eu enxergo, que eu quero fazer diferente, que eu quero ter novos relacionamentos, eu não estou dizendo que vai ser assim tranquilo. Ah, agora eu quero novos relacionamentos próximo. Não. É justamente esse ponto. A partir do momento que eu vejo como um desafio, como eu olho aquilo ali e falo assim: chega, agora vai ser por mim, a começar de mim. Aí sim, a sua história vai ser transformada. Aí sim, por mais dificuldades que você tenha, você vai ver resultado. Começando do pequenininho, do primeiro não posso, do primeiro momento que você se enxergar, se colocar como prioridade. Isso já vai fazer muita diferença dentro do seu processo. Exatamente, né? E até pensar que às vezes eu até quero aquela relação, mas é uma relação que me oferece muito pouco. Tá? E às vezes a gente está tão acostumado nessas relações que nos oferece pouco que a gente diz sim. Tá? Então, às vezes não é só sobre o que eu quero e o que eu não quero, mas o que me faz bem e o que não me faz bem, o que me nutre e o que não me nutre. Assim como quando a gente fala de cuidado físico, né? Não dá para comer pizza todo dia, não dá para comer coisas que não me nutrem todo dia. É bom, às vezes eu até quero, mas eu preciso fazer uma escolha consciente de que a longo prazo aquilo ali vai trazer um prejuízo muito grande. E quando a gente fala de relações, não é só sobre querer, porque às vezes a gente até quer, porque estamos acostumados com aqueles padrões, mas é olhar para aquela relação e ter a consciência de o que essa relação me oferece de fato, porque às vezes ela mais tira do que me oferece. E quando isso acontece, é o momento de romper padrões, sabe? É o momento de olhar para mim, para minha história e dizer, eu não posso me colocar nesse lugar de novo. É verdade. Então, que em 2026 você possa estar rompendo padrões, que você não permita que a repetição faça parte da sua história, que você tenha clareza, que você enxergue o momento de parar, por mais difícil que seja, porque os danos desse continuar, desse permitir, eles são muito altos. Então, que 2026 seja o ano de você se colocar em primeiro lugar, de você se colocar ali, as suas metas, elas sejam metas reais, possíveis, não aquela meta que a gente faz durante
toda a vida e muitas das vezes a gente nem começa, porque a gente precisa primeiro mudar em si. E o nosso desejo é esse, né? Que nesse novo ano, que nesse novo ciclo, você escolha vínculos que não repitam a sua dor, né? Mas que te alinhem. Você faça escolhas que te alinhem à história que você deseja construir, né? Então, que venha um ano de novas possibilidades, de novas escolhas e com rompimento de padrões. É verdade. E desejamos a vocês um 2026 repleto de mudanças e realizações. E já aproveita, segue o nosso canal, já dá um like, compartilha, para que pessoas também possam ouvir esse conteúdo e possam ter a oportunidade de mudança. Até 2026.